Pois bem, a definição que apresentamos aqui, ela necessita inicialmente que você escolha dois pontos distintos, tá? No plano. Esses pontos, que eu chamo aqui de F1 e F2, veremos que são denominados de focos da elipse. E defino uma constante C real de maneira que a distância de F1 e F2 seja igual a 2C. Existe uma razão especial para isso. Além disso, eu preciso também escolher uma constante real A positiva que seja maior do que a constante C. Dessa maneira, para cada escolha que você fizer dos pontos F1 e F2 e da constante A, você tem uma elipse diferente. Como então definimos a elipse? A elipse vai ser definida como conjunto de todos os pontos P de R2, tais que a soma da distância de P ao ponto F1 com a distância de P ao ponto F2 seja igual exatamente à constante 2A. Isso determina uma curva plana que denominamos de elipse. Aqui temos uma representação gráfica. Essa curva amarela é a elipse. O ponto F1 e o ponto F2 estão aqui assinalados. Observe que para esse ponto P, que nós marcamos aqui, a distância de P a F1 é o comprimento desse segmento magenta. A distância de P a F2 é o comprimento desse outro segmento. A soma desses comprimentos tem que ser igual à constante 2A. Nessa figura, eu dou um destaque a alguns pontos, alguns elementos geométricos especiais. Primeiro, os pontos que eu chamei de A1 e A2 aqui, são chamados de vértices. Os pontos B1 e B2 também são vértices, só que os pontos A1 e A2, eles definem um segmento que é denominado o eixo maior da elipse. O comprimento desse eixo, veremos em seguida, é exatamente igual a 2A. Os pontos B1 e B2, os vértices B1 e B2, definem o que nós chamamos de eixo menor da elipse, que tem como extremidades os pontos B1 e B2, e o comprimento desse eixo é 2B. Pois bem, então aqui temos os elementos geométricos. Focos são os pontos F1 e F2, que são dados inicialmente, para que possamos definir a elipse. A distância focal é a distância 2C entre esses dois pontos F1 e F2. Então, se eu pego o segmento F1 e F2, o comprimento desse segmento é igual a 2C. Ok? Aqui também podemos destacar um ponto que é exatamente o ponto que está aqui no centro. Esse ponto é o ponto médio do segmento F1 e F2 e é denominado de centro, que é o ponto C, que está definido aqui nessa sentença. É o ponto médio do segmento F1 e F2. Eixo maior, como já falei, é o segmento A1 A2 de comprimento 2A, que contém os focos e cujo ponto médio é o centro C. Tá? Então, essa condição, o segmento que tem como extremidade os pontos A1 A2 com centro, com ponto médio no centro, e que passa pelos focos F1 e F2, esse segmento é o eixo maior da nossa elipse. Então, primeiro, vamos mostrar que a distância entre os pontos A1 e A2, de fato, é igual a 2A, ou seja, o comprimento do eixo maior é igual a 2A. Como é que a gente mostra isso? Veja bem, esse ponto C é o centro,
Aqui é o ponto F1, né? Aqui é o ponto F2, o foco F2, aqui é o ponto A1, aqui é o ponto A2. A1 e A2 são pontos que pertencem à elipse. A distância entre F1 e F2 é igual a 2C, esse é segmento amarelo. A distância entre F1 e A1 é esse comprimento que eu chamo de L, segmento de cor magenta. Por simetria, a distância entre F2 e A2 também é igual a L, ok? Que é esse segmento magenta aqui. A distância entre A1 e A2 é esse segmento azul aqui, que está assinalado de forma bem sutil, tá? Esse segmento clarinho aqui, azul, ele é a distância de A1 a A2. O que eu quero mostrar é que o comprimento desse segmento azul é igual a 2A. Como é que eu vou mostrar isso? Vou usar o seguinte argumento. A distância entre F2 e A1, quem é? A distância entre F2 e A1, você pode observar aqui, ó, é igual ao comprimento do segmento amarelo, que é 2C, mais o comprimento do segmento magenta, que é L. Então, 2C mais L. A distância de A1 a F1 mais a distância de A1 a F2 é igual a 2A. Por quê? Porque o ponto A1 pertence à elipse. E um ponto da elipse satisfaz essa equação. A soma da distância de um ponto da elipse a F1 com a distância de um ponto da elipse a F2 é igual a 2A. Ora, a distância de A1 a F1 é L. A distância de A1 a F1 é L. E a distância de A1 a F2, calculamos acima, que é igual a 2C mais L. Tá? Então, eu tenho aqui L mais 2C mais L. Essa soma, então, vai dar 2C mais 2L. E essa distância, essa soma tem que ser igual a 2A. Então, eu tenho que 2C mais 2L é igual a 2A. Portanto, o A é igual a C mais L. Ora, como é que a gente calcula a distância de A1 a A2? Como é que a gente calcula essa distância? Vamos olhar aqui na figura. A1 a A2. Observe, a distância de A1 até A2 é igual a L, somado com 2C, somado com L. Então, se você soma L com 2C com L, você tem 2C mais 2L. A distância de A1 a A2 é L somado com 2C somado com L. Ou seja, L mais 2C, 2L mais 2C, que é 2 vezes L mais C. Só que aqui em cima a gente mostrou que L mais C é igual a A. Então, como L mais C é igual a A distância entre A1 e A2 é 2 vezes L mais C é igual a 2A. Isso comprova que o comprimento do eixo maior de fato é igual a 2A. Eixo menor é o segmento B1, B2 de comprimento 2B, que é perpendicular ao eixo maior e tem como ponto médio em C. Tem ponto médio em C. Então, olhando para a nossa figura inicial, eu tenho aqui esse B1, esse B2. Temos aqui o segmento com extremos em B1 e B2. Esse segmento com ponto médio em C, ortogonal a A1 e A2, ou seja, perpendicular a A1 e A2, que o ângulo é 90 graus, esse segmento é chamado de eixo menor. Eu defino o comprimento dele como 2B, porque como C, o centro, é o ponto médio, nós temos aqui uma medida
aqui em cima igual a B e aqui embaixo igual a B, de maneira que a soma seja igual a 2B, ok? Então, esse é o eixo menor da elipse, formado pelo segmento com extremidades em B1 e B2. Bom, tem um fato aqui importante para a gente mostrar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? O A é a metade do comprimento do eixo maior. Quem é o B? É a metade do comprimento do eixo menor. Quem é o C? É a metade da distância entre F1 e F2, a distância entre os focos. Como é que a gente mostra isso? Como é que a gente mostra que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? A gente mostra assim, nessa figura, nós temos a elipse, temos aqui um triângulo retângulo formado pela hipotenusa de comprimento M, desse lado, M desse lado, aqui temos dois triângulos retângulos, né, semelhantes. Esse comprimento aqui desse cateto é C, que é a distância entre o centro e o foco F2. Esse outro cateto aqui, ó, ele tem comprimento B, né? A distância entre o centro e B1. Então, eu tenho um triângulo aqui com hipotenusa M, cateto B e cateto C. Ou seja, esse triângulo retângulo, claramente temos que B ao quadrado, M ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Claramente temos isso. Ok. Só que o ponto B1 é um ponto da elipse. Portanto, a soma da distância de B1 a F1 com a distância de B1 a F2 tem que ser igual a 2A. Distância de B1 a F1 é M. Distância de B1 a F2 também é M. M mais M igual a 2A, 2M igual a 2A, M igual a A. Ora, se essa hipotenusa de comprimento M é igual a A, e se M ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui definimos os vértices de uma elipse como sendo os pontos A1, A2, B1, B2. São as extremidades, né, do eixo maior e do eixo menor. A excentricidade é uma constante. É igual a C sobre A. Ora, como C é cateto de um triângulo retângulo e a hipotenusa, C sempre é menor do que A, ou seja, a excentricidade vai estar entre 0 e 1. O que acontece quando a excentricidade se aproxima do valor zero? É quando A cresce muito em relação a C, correto? Ou seja, o A cresce muito em relação a C, é quando o B tende a zero. Aí eu tenho, aliás, quando o C tende a zero. O C tende a zero significa que o A se aproxima de B. A se aproxima de B significa que o eixo maior vai ter um tamanho se aproximando do eixo menor, ou seja, a sua elipse está se aproximando de um círculo, né? Então, a excentricidade se aproxima de zero, a elipse se aproxima de um círculo. E quando é que a excentricidade se aproxima de 1? É quando o C tende a A, né? O C tende a A, o valor de C se aproxima do valor de A, então o B tem que se aproximar de zero. Ou seja, B se aproximar de zero, a elipse está se achatando aqui, o B1 se aproxima de B2 e a elipse está se dobrando sobre o eixo maior. Ou seja, quando a excentricidade se aproxima de 1, a elipse tem uma curvatura bem acentuada, ela fica muito achatada, se dobrando na direção do eixo maior. Ou seja, a elipse, se tem a excentricidade igual a 1, significa que, na verdade, a elipse fica degenerada, ela se transforma num segmento, e esse segmento é exatamente o eixo maior. Bom, como é que a gente determina a equação de uma elipse com centro na origem do sistema de coordenadas e eixo maior sobre o eixo do x? Vamos lá. Temos aqui
todos os elementos geométricos definindo a elipse, tá? O sistema de coordenadas cartesianas, x, y, o centro da elipse coincide com a origem do sistema de coordenadas. Temos aqui o posicionamento dos pontos B1, B2, A1, A2, que são os vértices, né? Aqui os pontos F1, F2 e um ponto P qualquer na nossa elipse. Então, observe, como a distância de C para F1 é igual a C, e F1 está na parte negativa, a abscissa de F1 é menos C, e a abscissa de F2 vai ser igual a C. Como a distância de C a A1 é A, e A1 está na parte negativa, a abscissa de A1 é menos A ordenada de A1 é 0, que está no eixo X, e a abscissa de A2 é A, e ordenada a 0. B1 tem abscissa 0, ordenada B. B2 tem abscissa 0, ordenada menos B. E o C tem ordenada e abscissa iguais a 0. O ponto P é um ponto genérico da nossa curva, tem abscissa x e ordenada y. Então, aqui eu estou resumindo o que eu falei, né? Se eu uso aquela representação, eu encontro essas coordenadas para cada um desses pontos. Isso me permite encontrar a equação mais simples que representa uma elipse, a equação cartesiana. Então, vamos lá. A distância do ponto P ao ponto F1, distância de dois pontos, é o módulo do vetor formado por F1P. Distância do ponto P a F2 é o módulo do vetor formado por F2P. F1P tem coordenadas x mais c e y, F2P tem coordenadas x menos c e y. O módulo de F1P, então, é raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. O módulo de F2P, portanto, é raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Como o ponto P pertence à elipse, ele deve satisfazer essa equação aqui. O módulo de F1P mais módulo de F2P é igual a 2A. Então, eu tenho aqui essa soma aqui igual a 2A. Ora, eu quero eliminar essas raízes. Eu quero encontrar uma equação mais simples para representar a minha elipse. Essa equação não é tão simples, né? Apresenta a soma de duas raízes. O que eu preciso fazer normalmente para eliminar uma raiz é elevar ao quadrado, mas se eu elevar ao quadrado como está, vai aparecer o produto das duas raízes. Vai complicar um pouquinho a minha equação. Então, a forma mais inteligente de resolver esse problema é você passa uma das raízes para o segundo membro e depois eleva ao quadrado. É o que eu faço aqui. Quando eu elevo ao quadrado, fica o quadrado do primeiro membro, simplesmente elimina aquela raiz. O quadrado do segundo membro fica 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. O quadrado da raiz elimina a raiz, fica x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, né? A soma dos quadrados, é por isso que o sinal aqui é positivo, menos, como tem menos aqui, fica menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2a fica 4a vezes aquela raiz. Ora, de cara, eu tenho no primeiro membro um y ao quadrado, no segundo membro um outro y ao quadrado e, portanto, eu posso eliminar esse y ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado, eu encontro essa expressão aqui. Desenvolvendo esse quadrado, eu encontro essa expressão aqui. Fazendo uma nova simplificação, eliminando esse x ao quadrado, esse c ao quadrado, isolando a raiz no segundo membro, eu encontro aqui, 4 ao quadrado menos 4xc é igual a 4 vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Observe que esse 4 aparece multiplicando todos os termos e, portanto, eu posso colocá-lo em evidência, fatorar e eliminar, pois ele aparece no primeiro e no segundo membro, como um fator comum.
Depois que eu faço essa simplificação, eu encontro essa expressão, a ao quadrado menos x vezes c é igual a vezes a raiz. Agora, elevando novamente ao quadrado, eu consigo eliminar essa outra raiz. E aí aparece, então, a quarta mais x ao quadrado c ao quadrado menos 2 vezes a ao quadrado c vezes x, usando a regra do quadrado da diferença. E no segundo membro aparece o a ao quadrado e aquela raiz ali ela é eliminada. Então, vezes esse colchete aqui e dentro do colchete o radicando. Desenvolvendo essas expressões, nós vamos encontrar o seguinte, ó. A ao quadrado vezes y ao quadrado, a ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui aparece menos 2c vezes x, menos 2c vezes x, vezes aquele a ao quadrado. Então, aqui cancela, né? E aí aparece a ao quadrado, x ao quadrado aqui, e aparece o x ao quadrado, c ao quadrado aqui. Colocando tudo no primeiro membro, então passo esse cara para o segundo membro aqui. Vai ficar menos c ao quadrado, ficar a ao quadrado menos c ao quadrado vezes x ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, tá? Então, eu redefino o meu primeiro membro como sendo essa soma desses dois termos, envolvendo x ao quadrado e y ao quadrado, e isolo no segundo membro a constante. Pois aqui tem a quarta e aqui tem a ao quadrado, c ao quadrado. Então, quando eu isolo tudo no mesmo local, no lado oposto, né, ao lado em que tem as variáveis x ao quadrado e y ao quadrado, eu posso reescrever esse termo assim, a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. Só que a ao quadrado menos c ao quadrado é b ao quadrado. E aí eu tenho essa expressão. B ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Se eu divido tudo por a ao quadrado b ao quadrado, depois de fazer as simplificações, finalmente encontramos a equação mais simples que representa uma elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo do x. Um exercício para vocês, determinar a equação de uma elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo dos y. Então, vamos ficar por aqui, ok? E em breve vou divulgar um vídeo com alguns exercícios resolvidos sobre parábola e elipse. Muito obrigado.